Fala pessoal, chego aqui nesse momento para poder falar com vocês sobre o triângulo retângulo, tá? É importantíssimo vocês terem uma base legal. Quando eu falo uma base legal, é vocês conhecerem o triângulo retângulo de cor e salteado. Saber todos os pontos, informações em relação ao ângulo, em relação aos lados, em relação ao ângulo-lado, razões trigonométricas, e esse é o trabalho que eu vou fazer com vocês ao estudar com vocês o triângulo retângulo. Então vamos iniciar, todo mundo conhece o triângulo retângulo, correto? Que é aquele triângulo que possui um ângulo reto. Consequentemente, como todos aqui sabem, que o triângulo retângulo, a soma dos ângulos internos é igual a 180, se um ângulo já vale 90, os outros dois ângulos somados têm que valer 90 graus também. Então a gente fala que esses outros dois ângulos, então vamos falar um pouquinho sobre a parte angular, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre a parte angular. Então, os outros dois ângulos são dois ângulos que são ângulos agudos e cuja soma dá 90 graus. Ângulos agudos cuja soma dá 90 graus, 90 graus é conhecido como ângulos complementares. Então o que a gente tem aqui? Alfa e beta são ângulos agudos complementares. Então o que a gente fala sobre eles? A gente fala que, vamos aqui, mudar de caneta, Gasparzito, alfa mais beta é igual a 90 graus, certo? Então a gente fala que alfa mais beta é 90 graus, porque se esse ângulo vale 90, os outros dois somados têm que valer 90 para dar 180. Consequentemente, para a soma dos dois dar 90, eles devem ser ângulos agudos. Como eles devem ser ângulos agudos, a soma dos dois são ângulos agudos complementares. Mas o que é bacana vocês saberem também? Que a gente fala assim, então ó, vamos treinar, vamos lá. Se um ângulo vale 20 graus, o outro vale 70 graus, que é o que falta para 90. Se um ângulo vale 30 graus, o outro vale 60, que é o que falta para 90. Se um ângulo vale x, o outro vai valer... E aí? E aí? Fala, morfético. E aí? 90 menos x, porque o raciocínio que você faz é o que falta para 90, é você fazer 90 menos o ângulo em questão. Então, o complementar do 20 é 90 menos 20, o complementar de 30 é 90 menos 30, o complementar de x é 90 menos x. Então, um termo muito usado quando se fala em complemento, em complementar, é a gente usar o termo 90 menos x. Então, o complementar de um ângulo x é o 90 menos x. Então, vocês não podem estranhar se vocês, em alguma situação, aparecer para vocês assim. Ó, esse ângulo vale x e este ângulo que está aqui vale 90 menos x. Perfeito? Ok? Então, primeiro, destrinchando essa parte angular, para vocês poderem ter um primeiro contato. Em relação à parte angular, lembra, no triângulo retângulo, quais são os principais ângulos agudos, que a gente chama de ângulos notáveis? 30, 45 e 60 graus, ok? Então isso aí é importante. O 30 graus, o complementar é o 60 graus, o 45, o complementar é o 45. Nesse caso, tá? É importante a gente lembrar que o maior ângulo está oposto ao maior lado. Então, esse ângulo que está aqui está oposto ao maior lado, que a gente vai chamar depois de hipotenusa. Vou falar com vocês depois numa aula posterior. E os outros dois lados são os catetos. Tá? O menor ângulo vai estar oposto ao menor lado. O maior ângulo vai estar oposto ao maior lado. Então, quando a gente tem lá os ângulos notáveis que eu acabei de falar para vocês, a gente tem duas situações. A gente tem o 45 graus, que vai me dar um triângulo retângulo isósceles, porque se um ângulo agudo vale 45, seu complementar também vale 45. A gente vai ter um triângulo retângulo isósceles. E se o ângulo notável tiver ângulo agudo 30 graus, o seu complementar vai valer 60 graus. Neste caso, o maior lado vai ser a hipotenusa que está de frente para o 90, depois vai vir esse cateto, depois vai vir esse cateto. Aqui nesse caso, a hipotenusa é o maior lado e os catetos são iguais porque os dois ângulos agudos são iguais. Perfeito? Então aí, ó, destrinchamos a parte angular do triângulo retângulo, correto? Na próxima aula falaremos dos lados. Galera, um abraço, bom estudo para vocês.